Já vá abrindo sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Lá um pouquinho antes de Apocalipse, antes de 1 João, tem a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Acharam? Vamos ler. Vamos ler juntos esse versículo? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Vamos ler mais uma vez? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Queridos, do número de orações que você faz, preste atenção nisso aqui. Do número de orações que você faz, todas você recebe? Hein? Todas você recebe os seus pedidos de oração? Hã? Nós chegamos do reino de Deus sem experiência alguma, preste atenção nisso. Nós chegamos do reino de Deus sem experiência alguma na vida de oração. Alguém chegar no reino de Deus, não, já sei orar, já sei falar com Deus, já meu papo com Deus é para daqui, para dali, e já rapidinho se resolve. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos como nós devemos colocar nosso coração em oração, e quais pedidos devem ser os principais na hora da nossa oração, na hora que estivermos em oração diante de Deus. A gente não sabe, por isso que nós devemos aprender, nós devemos todo dia estar nesta escola de aprendizado da oração. Os apóstolos, ao andarem com Jesus, logo perceberam que eles tinham uma vida de oração, mas quando começaram a andar com Jesus, eles viram que eles não sabiam de oração coisíssima nenhuma. Lá em Lucas 11:1, um dos discípulos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou também aos seus discípulos. Os discípulos não estavam pedindo para Jesus fazer um curso de aperfeiçoamento de oração, ou fazer uma correção das orações que eles faziam que estavam erradas. Eles não estavam pedindo isso, eles estavam pedindo para Jesus ensinar a eles a orar do zero, porque eles perceberam que eles não viviam uma vida de oração. E ao andar com Jesus, que orava continuamente, alguns deles eram discípulos tinham sido discípulos de João Batista. Eles viram que a vida de João Batista, o profeta, e de Jesus era toda baseada em oração. Para eles, a vida de oração de Jesus e de João Batista é uma vida de orações com intimidade com Deus e com respostas eficazes. Porque a pior coisa do mundo é você orar e não ter resposta, e não receber, como disse Tiago. O apóstolo Filipe era um apóstolo observador. Ele observava Jesus e a vida de oração de Jesus, a ponto de pedir a Jesus para ver Deus. Lá em João 14:8, o Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque Jesus orava tanto ao Pai, falava tanto com o Pai, separado no Monte das Oliveiras, no deserto, que os caras ficaram, ele só pode estar vendo Deus. E essa intimidade, esse andar com Deus, esse agir de Deus, essa manifestação de Deus na vida de Jesus, de João Batista, os discípulos olhavam e diziam assim, e pensavam: Deus está com ele. Ele está intimamente com Deus. Resumindo esta
parte introdutória desta mensagem. Nós chegamos todos no reino de Deus, primeiro sem saber nem orar, nem sem saber pedir, e sem saber pedir. Diga para o seu irmão que está falando, você chegou na igreja sem saber orar e sem saber pedir. Não vem com essa, viu, irmão, que você sabe orar e pedir. Quando você chegou na igreja, não tem essa não. Quando você chegou na igreja, você não sabia nem orar e nem pedir. E aí você começou a imitar umas pessoas. E você nem sabe se essas pessoas realmente eram pessoas de oração. Segunda coisa, nós precisamos, como os discípulos, ser ensinados do zero sobre a oração. Do zero. Amém? E é uma coisa que todo dia nós precisamos aprender. Todos os dias os discípulos de Jesus aprendiam sobre a oração com Jesus. Terceira coisa, nós precisamos ver a ação de Deus em nossas vidas diariamente. Como os discípulos viam em Jesus, eles precisavam ver também. Eles queriam ver, e nós queremos ver. Quantos querem ver a ação de Deus todos os dias na sua vida? Todos os dias em oração. Eu também quero ver. Todos os dias. Eu quero ver os milagres do Senhor, a graça do Senhor sendo manifesta, Deus usando minha vida, usando minhas palavras, Deus capacitando a cada dia para trabalhar, para sobreviver. Eu quero ver a ação de Deus. O próprio Nicodemos, lembra do Nicodemos? Aquele senhor, um mestre da lei, um fariseu lá que ensinava a palavra. Ele dizia assim sobre Jesus: ninguém pode realizar esses sinais miraculosos que tu estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Quando Deus está na vida de alguém, sinais miraculosos acontecem. Amém? Vamos repetir? Quando Deus está na minha vida, coisas miraculosas acontecem. Amém? Amém? Tu precisa crer nisso. Que coisas miraculosas que o homem não consegue explicar começam a acontecer. Eu tenho uma história muito interessante para a gente pensar. É a história de um cego, lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10. No versículo 46 e diante tem a história de um cego. Quem sabe qual é o cego? Ei? É o Bartimeu. Olha que nome bonito para você botar no seu filho. Bartimeu. Né? Como as pessoas estão abreviando hoje, chama Bar. Vem cá, Bar. Né? Ou Timeu. Né? Acharam aí? Vamos ler do versículo 46 em diante. Vamos ler juntos, tá? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Como é que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se até Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pedimos nesse instante que o Senhor abra os olhos do nosso coração e abra o entendimento de nossas vidas agora.
para compreender sobre a vida de oração. Sabemos que o inimigo, ele quer nos afastar de todas as coisas que são do teu reino, mas a principal delas é a oração. Se nós aprendermos hoje, Senhor, as lições que estão nesta palavra, eu sei que haverá uma grande mudança e transformação explosiva na vida de cada pessoa que chegou aqui essa noite. E só o Senhor pode abrir o entendimento. Só o Senhor pode abrir os olhos do coração. Só o Senhor pode libertar as pessoas que estão aqui de toda prisão, de toda cegueira. Por isso, Espírito de Deus, pedimos que o teu poder esteja aqui nesse lugar, agindo nos corações, quebrando toda algema do inimigo e trazendo liberdade. Em nome de Jesus, que tua palavra venha trazer cura, venha trazer liberdade. É em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Na tradição, demonstrava que havia uma grande multidão de pedintes, enfermos, coxos, cegos, na saída e na entrada de Jericó. E não se sabe ao certo, mas era muita gente, cerca de 200 pessoas, entre coxos, cegos, paralíticos, mancos, que ficavam nas entradas da cidade pedindo esmolas, porque eles não tinham oportunidade para um trabalho. Nas entradas das cidades eram feitas transações e câmbio. Todo mundo sabe o que é câmbio? A troca de moedas para as moedas, o dinheiro local. Nas entradas e saídas das cidades eram feitas as compras de imóveis, compras de escravos, negociações eram realizadas nas entradas e nas saídas daquela cidade, chamada Jericó. As entradas e saídas da cidade eram locais rentáveis também para quem pedia dinheiro, como os coxos, os mancos, cegos. Eles tinham uma vida fadada a mendigar. E aonde deve o mendigo procurar pedir dinheiro? Onde o dinheiro está. E na entrada da cidade era o lugar de mais negociação financeira naquela cidade. Que oportunidade lucrativa para quem era pedinte. Era um bom negócio. Uma multidão passando, pessoas com dinheiro para gastar, indo para Jerusalém, já que Jericó ficava no caminho para Jerusalém, pessoas negociando seus imóveis, escravos, câmbio. Seria um dia lucrativo para qualquer cego que fosse pedir esmola, para qualquer mendigo. Jericó era a rota para Jerusalém. Todas as pessoas que iam naquela época, exatamente naquela época em que Jesus estava passando por ali, era a época em que as pessoas saíam da Galileia, de Bereia, moradores de Jericó e de toda aquela circunvizinhança, indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, e a festa da Páscoa não era de um dia, eram vários dias. Então as pessoas iam com dinheiro. Então, o dia em que o Bartimeu estava ali pedindo esmola, ia ser um dia de lucro para quem era pedinte, porque as pessoas iam passar ali e dar muitas esmolas naquele dia. Havia, como diz aí o texto, uma multidão que seguia Jesus. Tem assim na sua Bíblia, no texto que nós lemos? Tinha uma multidão com Jesus. Jesus não passou com os 12, ele passou com uma multidão. Era um local que dava para gerar um avivamento de curas e milagres, se Jesus quisesse fazer. Imagine Jesus curando todos os enfermos da saída da cidade de Jericó. Isso iria colocar Jesus no Guinness,
né? Nos dias atuais, todas as pessoas iriam pegar suas câmeras e filmar e postar em suas redes sociais algo tão grandioso, Jesus curando centenas de pessoas, coxos, paralíticos, cegos. Mas havia um homem, como era o nome do homem? Um homem chamado Bartimeu. E como diz a Bíblia aí, ele tinha um pai, ele era filho do Timeu. A pergunta que devemos fazer ao texto é: cadê a família do Bartimeu? Onde estava a família do Bartimeu? Como diz o texto, ele tinha pai, ele tinha família, porque ele era conhecido dessa forma: Bartimeu, filho de Timeu. Um homem que, como o seu nome demonstra, tinha família, mas que vivia mendigando na saída da cidade para tentar sobreviver. Algo que demonstra que ele vivia em abandono por causa da família, em descaso. Todos os dias ia ali. Alguém o guiava ou ele ia tateando para ir para aquela saída da cidade, pedir esmolas. Quantas pessoas hoje não estão assim? Quanta gente não vive desse jeito? Possuem família, mas vive uma vida de extrema miséria e solidão. O fato de você estar no meio de uma multidão não significa que você está acompanhado. A pior solidão é aquela que hoje a sociedade impõe sobre a gente. Você tem redes sociais, tem grupos de amigos, seguidores, muito entretenimento, muitas pessoas que sentam ao seu lado, que passam por você, mas você ainda continua sozinho, como Bartimeu na saída da cidade de Jericó. Por estar no meio de muitas pessoas, às vezes dentro da igreja, não quer dizer que você não é sozinho, não vive uma vida solitária. Que lições sobre a vida de oração nós podemos tirar da vida do homem chamado Bartimeu? O que havia de diferente desse homem diante de tantos outros necessitados que estavam ali ao lado dele? O que fez Bartimeu diferente daquela multidão que seguia Jesus? Vamos tirar algumas lições sobre oração e que vão nos ajudar a mudar a nossa vida de oração nesta noite. Primeira lição: você precisa buscar saber quem é Jesus. Diga comigo: eu preciso buscar saber quem é Jesus. Como você acha que Bartimeu soube que Jesus estava no meio daquela multidão? Vamos lá? Responda. Hein? Era uma multidão. Como é que ele percebeu que tinha um homem chamado Jesus no meio daquela multidão? Como ele sabia por quem chamar no meio de tanta gente? Qual foi o insight que aconteceu em sua mente para ele gritar e clamar o nome de Jesus? O que foi que aconteceu? Todo mundo vai dizer, né? Aí ele era cego, mas ele não era surdo, né? Ele ouvia. E no meio daquela multidão, apesar de ser uma semana de festa da Páscoa, todo mundo indo para Jerusalém para a festa da Páscoa, o assunto principal não era a saída do povo do Egito, que eles iam celebrar isso. O assunto principal era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que estava no meio da multidão. Amém? A multidão não estava indo por ir, a multidão estava indo com Jesus, aproveitando a viagem, indo com Jesus. Bartimeu, ele fez um trabalho maravilhoso antes daquele dia, e é um trabalho que eu e você devemos fazer. Ele pesquisou e se informou para saber quem era Jesus. Tem gente que acha que ele simplesmente estava ali, passando Jesus, aí, aleluia, filho de Davi, misericórdia de mim. Acho que foi um negócio assim de hora. Não.
o texto demonstra que ele sabia quem era Jesus. Ele tinha se informado. Nós não podemos esperar que outras pessoas que às vezes estão na mesma situação ruim que a gente está, às vezes passando os mesmos apertos que a gente está, nós não podemos esperar que essas pessoas nos deem a solução, nos deem a cura, nos deem a saída. Às vezes a gente fica desse jeito, né? Está lá, um cego guiando outro cego, né? Um desempregado ajudando o outro. Não é assim? Né? A gente não vai muito longe com isso. Não podemos criar expectativa de que nossa vida vai mudar se nós continuarmos agindo da mesma forma. Nós precisamos mudar. Tinha um bocado de gente doente ali, tinha um bocado de cego ali. Por que que um pensou diferente? Por que que um agiu diferente? Hoje nós precisamos descobrir quem é Jesus. Precisamos descobrir quem é essa pessoa chamada Jesus. E a melhor forma criada por Deus para que eu e você saibamos quem é Jesus é lendo os evangelhos, as escrituras. Amém? Às vezes a gente quer receber, mas a gente não conhece nada das escrituras. E a gente se conforma em não conhecer nada das escrituras. E a gente não corre atrás de conhecer das escrituras. Vê a escola bíblica daqui, né? Você que não vem para a escola bíblica, gente, você precisa estar aqui. Você quer conhecer as escrituras? Quer ver Deus te ajudar? Busca conhecer mais das escrituras. Jesus disse para uns homens estudiosos da lei, preste atenção. Ele diz assim: vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. E está certo. E são elas mesmas, as escrituras, que testemunham a respeito de mim. Olha o que Jesus está dizendo. São as escrituras que falam a respeito de mim. Então, se você quer saber quem é Jesus, tem que conhecer as escrituras. Jesus não está repreendendo os estudiosos da lei por estudarem tanto e terem tanto cuidado com a lei. Jesus está repreendendo o fato deles estarem estudando tanto e não saber quem é Jesus. Porque quanto mais eu estudar a palavra de Deus, mais eu vou saber quem é Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Quanto mais tu estudar a palavra de Deus, mais tu vai saber quem é Jesus e o que Ele vai fazer pela tua vida. Eu não sei o que Deus quer da minha vida, pois começa estudando a palavra de Deus. Existem os que conhecem a teoria a respeito do que há de vir, e aqueles que, na experiência do dia a dia, escrevem o seu futuro. E a experiência do dia a dia com Jesus me mostra que eu devo conhecer as Escrituras. E Bartimeu, ele se informou para saber quem era Jesus. Oração, ela não anda desconectada do conhecimento das Escrituras. Diga comigo, oração nunca anda desconectada do conhecimento das Escrituras. É aliado, anda junto, amém? Anda junto. Eu não posso querer viver uma vida de intimidade com Deus se eu não conheço as Escrituras. Como Bartimeu soube de forma tão precisa quem era Jesus? Porque ele foi muito específico. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é? Não foi isso que ele falou? Ele foi muito preciso. Poucas pessoas, você vai ler os evangelhos, amém? Faça esse propósito daqui, nesses 2 meses, lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Faça esse propósito, você vai ver quantas coisas você vai descobrir. E aí você vai perceber uma coisa que eu vou te dizer agora. Não foi tanta gente que descobriu que Jesus era filho de Davi. Não era tanta gente. Não sabemos dizer como foi exatamente a busca do Bartimeu para saber quem era Jesus. Mas o que podemos descobrir, vendo o texto que nós lemos, lá de Marcos, é que ele sabia que Jesus era o Messias, o rei, que haveria de vir para libertar o seu povo. Ele sabia. Como é que ele fez isso?
Volte lá para Marcos. Marcos capítulo 10, não é isso? Lá do versículo 46 em diante. Ele chama Jesus de filho de Davi. Tem assim na sua Bíblia? Qual o versículo? 47? Isso. Ele grita. Tem assim na sua Bíblia? Ele grita. Ele não chamou, ele gritou. Ele gritou: Jesus, filho de Davi. Essa expressão, preste atenção, essa expressão usada, essa expressão que chamar o Jesus de filho de Davi, é uma expressão usada para denotar a autoridade messiânica de Jesus. Essa expressão era o mesmo que chamar Jesus de rei, Messias, soberano, Deus vivo. Era a mesma coisa. Agora, como é que um cara no meio da estrada sabe disso? Essa é a grande questão. Os discípulos demoraram um tempão para descobrir isso, andando com Jesus todo dia. E aí vem um cego no meio do caminho, sabe disso. Como? Não desmarque Mateus não, vá lá para não desmarque Marcos não. Marque aí com sua fitinha da sua Bíblia. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. O Mateus abre o evangelho dele, chamando Jesus de quê? Falando da genealogia de Jesus, não é isso? Não é isso? É de Jesus, filho de Davi. O Mateus, ele tem um objetivo ao escrever o evangelho dele, é mostrar Jesus como o rei. Por isso que ele começa carimbando logo o primeiro versículo, dizendo assim: Jesus, filho de Davi. E o que significa isso, Eliane? Chamar Jesus de filho de Davi. Davi, quem era Davi? O rei. Então, se Jesus é filho de Davi, ele também é rei. E havia uma promessa de que da linhagem, da descendência de Davi, viria o Messias, o rei eterno. O rei eterno e soberano. E aí no mesmo capítulo, no versículo 20, o anjo se apresenta para José e chama José de quê? José, filho de Davi, né? Filho de Davi, descendente de Davi. Então, quando você vai começando a olhar o texto, a vida de Jesus, a genealogia de Jesus, vai vendo assim: rapaz, nada aconteceu por acaso. José, o pai de Jesus, era descendente de Davi, filho de Davi. Vocês lembram quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho que nunca tinha sido montado? O que é que as pessoas cantavam? O que é que as pessoas diziam para ele? Hosana ao filho de Davi. Oh, glória a Deus! A multidão cantava, dizia: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mostrando que ele era o Messias, ele era o Redentor, ele é o Senhor. Lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11, veja comigo. Eu quero ler do verso 1 ao verso 4. Porque fala do Jessé. Quem é Jessé agora? A pergunta que eu vou fazer: quem é o Jessé? Quem é? O pai do Davi. O pai do rei Davi. Aí o profeta, 700 anos antes de Jesus nascer, fala algo sobre a linhagem do rei Davi, do pai dele, Jessé. E mostra que nessa linhagem desse rei Davi, haveria de vir um outro rei, mas não seria um rei comum. Olha só, vamos ler. Isaías capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Acharam? Olha, diz assim, ó. A minha Bíblia diz assim, ó: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Aleluia.
o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, glória a Deus. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará com aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Só tem uma pessoa que se encaixa neste capítulo e neste versículo, é a pessoa de Jesus, que tem autoridade no céu e na terra, que tudo está debaixo do seu nome, só ele. E olha o que ele diz do rebento, ou algumas traduções dizem do rebento de Jessé, ou do ramo de Jessé, né? Quer dizer, daquela árvore genealógica da família de Jessé, vai nascer um ramo diferenciado, um renovo. Um renovo. Ele diz que esse renovo, esse descendente que vai nascer da linhagem de Jessé, que é o pai de Davi, vai vir dessa forma, desse jeito, esse rei. Seu cajado vai ferir a terra, o sopro de sua boca vai matar os ímpios. Diga comigo, vamos ler juntos? O seu cajado ferirá a terra, o seu sopro, o sopro de sua boca matará os ímpios. O ramo é o descendente, o tronco é esse rebento. Jessé é o pai de Davi, que vai ferir a terra como um rei soberano. E esse rei soberano só pode ser uma pessoa: Jesus de Nazaré. Amém? Não existe conquista sem a busca por uma mudança. Bartimeu buscou conhecer a única pessoa que poderia mudá-lo. Agora a pergunta que eu continuo fazendo: como é que Bartimeu sabia disso aqui, gente? Em Nazaré? Qual foi a faculdade teológica que o Bartimeu fez para saber disso aqui que a gente está estudando agora? Para fazer esse backup em tantas informações a respeito de Jesus como filho de Davi. Ele era vizinho de Jesus? Foi ele o parteiro do dia do nascimento de Jesus? Como é que é? Como é que ele sabe que Jesus é o filho de Davi? Ele leu como? Como é que ele leu se ele era cego? Hã? Não tinha braille, exatamente. Como é que ele leu? Se os doentes nem podiam entrar no templo. Nem podia entrar no templo para ouvir a palavra, Nazareno. Como é que esse cara tem acesso a essa informação de que Jesus é filho de Davi? E fala de forma tão veemente, tão confiante, com tanta fé, porque é isso que Jesus diz assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Jesus viu uma fé nessa convicção dele. Bartimeu não leu, ele ouviu. Bartimeu não era uma pessoa que se deixava vencer pelas limitações. Tá aí, o Benjamin machucou a mão. Não presta para nada com essa mão machucada. Não faz mais nada. Meu filho, pega um copo ali. Não, mãe, estou com a mão machucada. Entendeu? Meu filho vai estudar? Não, mãe, estou com a mão machucada. Vocês estão entendendo? Já o Bartimeu, presta atenção isso aqui, Antônia, presta atenção isso aqui, mas olha só, o Bartimeu era cego, pobre, como a gente diz aqui, pobre lascado, mendigo. Mas se tem uma coisa que o que o Bartimeu tem na cabeça dele é conhecimento. Como é que ele achou isso? Essa é a minha questão. Como é que Bartimeu achou esse conhecimento? Ele não se deixava vencer pelas limitações físicas dele, pela sua cegueira. Bartimeu, com certeza, era uma pessoa que se comunicava com as pessoas.
E ele procurava informações sobre as Escrituras e perguntava. Ele corria atrás. Um cego, ele queria ouvir e ele queria saber quem era o Messias, como eram as profecias a respeito do Messias, o que dizia lá o livro de Isaías sobre Jesus, onde é que esse Messias iria nascer, em que tempo, como é que seria. Então ele tinha uma expectativa, era um cara que estava esperando o Messias, estava na expectativa, ele vai vir. E Jesus, ele era uma pessoa muito quieta. Ele curava uma pessoa e dizia assim, fala nada para ninguém. Não era assim que ele fazia? Aí as pessoas obedeciam numa boa, não era? Não obedecia? Que nada, sai todo mundo dizendo assim. Botava no Facebook, né? Mandava vídeo, né? No WhatsApp. Aí, né? Os caras eram desobedientes, estragavam os planos de Jesus. Entendeu? Só que aí tinha um cara que gostava de informações só para saber quem era o Messias. Um cara chamado Bartimeu. E ele já tinha ouvido falar sobre esse Jesus, que passava curando pessoas, que a sombra dele curava, que ele pegava cuspe com terra, fazia lama, botava nos olhos e as pessoas eram curadas. E aí, por ele já ter ouvido sobre as Escrituras, ter conhecimento, aí ele começou a fazer o link. Essa pessoa só pode ser o Messias, o Salvador, o Rei. Quantos estão entendendo? O conhecimento do Bartimeu é diferenciado, pois os discípulos andavam com Jesus e foram ter essa visão de Jesus como Messias muito tarde. Depois da ressurreição, abriu-se os olhos deles. Mateus teve que ter muita cautela ao escrever sobre Jesus como Rei e Messias. Teve que estudar muito, teve que perscrutar bem, ter muito cuidado ao escrever o Evangelho de Mateus, para mostrar Jesus como Rei. Isaías sabia da linhagem de Davi, da linhagem de Davi iria nascer um rei soberano sobre toda a terra, mas ele não sabia que iria nascer 700 anos depois desse escrito dele. O conhecimento abre os olhos da mente, fazendo você ver além das coisas óbvias que as circunstâncias impõem sobre você. O conhecimento, ele tira você da caixa. E aí você vê um mendigo que conhece sobre o Messias, um mendigo que conhece as Escrituras de ouvir falar. Ele não ficou dando desculpa, eu não enxergo. Ele não ficou dando desculpa, ninguém me ajuda. Eu não sei onde é que estão pregando a palavra. Ele foi atrás, ele correu atrás, ele queria ouvir. A gente coloca muito obstáculo para fazer as coisas de Deus, para buscar o conhecimento de Deus, para entender as coisas de Deus. E como é que você vai orar sem conhecimento, se oração e conhecimento andam juntos? Aí na saída de Jericó vem um cego, mendigo, que ninguém dá nada nele, que sabe quem é Jesus, exatamente quem é Jesus. Um homem que ouvia as Escrituras de uma forma diferenciada. Sabe como? Investigando. Ficava ouvindo ali e ligando os pontos. Era um investigador, um questionador, um cara que buscava respostas. Ele sabe quem é o Messias, ele sabe que Jesus é o Messias, ele sabe que Jesus é o ungido, ele sabe que Jesus é o Messias prometido. Ele só ouviu falar de Jesus, ele nunca tinha visto Jesus antes. Paulo, ao escrever sobre esse milagre maravilhoso que está acontecendo aqui na vida do Bartimeu, que aconteceu com Bartimeu, ele dizia que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Minha oração é que você escute
Se a fé vem pelo ouvir, tu nem precisa saber ler. Não é verdade? Tu nem precisa saber ler. Mas tu precisa ouvir bem e entender. Amém? Jesus sabia que não estava diante de um cego comum, porque tinha muitos cegos ali, mas tinha um cego diferenciado. Ele estava diante de um cego que conhecia muito bem quem era Jesus, só de ouvir falar. Eita Jesus, que coisa maravilhosa. Ouvir e entender é uma arma mais poderosa que o ser humano possui dentro de si. Com entendimento, vidas saem da lona para andar com os nobres. Não adianta você querer crescer na vida, mudar de vida, se você não sabe ouvir e entender. A razão de Bartimeu saber de forma tão precisa quem era Jesus era uma ação de Deus no conhecimento dele. Era Deus agindo, abrindo o entendimento daquele homem, vendo a busca, a sede, vendo que ele queria saber quem era o Messias. Deus o fez superar a limitação física e o fez ver o que a multidão que estava seguindo Jesus não conseguia ver. Exatamente. Lá no Salmo 34, tem um versículo maravilhoso, Salmo 34, versículo 8 e 9. Veja comigo. Eu acho lindo essa passagem. Salmo 34, versículo 8 e 9. Todos acharam? Diz assim, vamos ler juntos. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Oh, glória a Deus. Vamos ler de novo? Vamos ler juntos? Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Sabe o conselho do salmista aqui? É você provar e ver. Mas como, Ronaldo? O cara era cego. Como a Michelle falou, ele viu com seu entendimento. Sua mente já estava vendo quem era Jesus. Bartimeu chamou Jesus, sabendo que Jesus era Deus em forma humana. Bartimeu chamou Jesus, sabendo que Jesus era Deus encarnado. Bartimeu chama Jesus sabendo que Jesus era o Deus que ouve, era o Deus que vê, é o Deus que cura, é o Deus que é acessível e próximo a ele, andando perto dele naquele dia, ele não poderia perder a oportunidade. Então quando as pessoas diziam para ele assim, não incomoda o mestre, estamos atrasados para chegar em Jerusalém, fica aí quieto aí, que se Jesus começar a curar um cego aqui, aí o negócio, a gente vai chegar nunca em Jerusalém. Estão entendendo a lógica da coisa? Por que os caras não estavam querendo interromper a caminhada de Jesus? Aí, cada vez que eles botavam a mão para o cara calar a boca, fala, não, fica quieto, não começa não, porque tem muita gente doente aqui. Cada vez que eles diziam isso, o que é que o Bartimeu fazia? Gritava mais alto, oh glória. Eu queria um bocado de Bartimeu nessa igreja. Para quê? Para na hora que viu o obstáculo, dizer assim, ó, agora que eu vou fazer mesmo. Né? Só de mal, né? Esse é bom ser mal, né? Vou fazer. Não é o obstáculo que vai me parar. Querem me desanimar? Porque é isso que o texto demonstra. Eram pessoas trazendo desânimo a ele. Para, rapaz, incomoda não. Isso é desanimador. Você está chamando Jesus porque você o conhece, nunca o viu, mas você sabe quem é ele, sabe que é a sua salvação, o único que pode curar a sua vida naquele dia. Aí vem alguém e diz assim, para, não incomoda não. E cada vez que as pessoas interrompiam ele, o que ele fazia?
gritava mais alto, a mesma coisa, gritava mais alto. Quando você sabe quem é a pessoa que você quer fazer um pedido, você consegue o objetivo esperado. Quando você desconhece a pessoa, é mais difícil, né? Você já teve que pedir alguma coisa a alguém que você não conhecia? Um patrão que você não sabia nem o nome e sobrenome dele? É muito estranho, né? Pedir favor a patrão, né? Um encarregado. Mas quando você conhece a pessoa, você sabe que você pode alcançar o resultado esperado. E tinha uma pessoa que conhecia muito bem Jesus no meio daquela multidão toda, no meio daqueles enfermos todos. O nome do cara era Bartimeu. Ele conhecia Jesus, conhecia por causa das escrituras que falavam de Jesus. E olha aqui o encontro de Jesus com Bartimeu. Ele grita, não cansa. Jesus para, e o que Jesus faz? Volte lá para o livro de Marcos. Marcos 10. É Marcos 10, não é isso? Jesus pega e faz o que com ele? Marcos 10, 46. Lá em diante. Jesus manda chamá-lo. Não é isso? É isso que ele faz? Chamem-no. Lá no versículo 49. Aí uma das pessoas que estavam com Jesus entendeu a motivação de Jesus. E entendeu também, presta atenção nisso aqui, irmão. Entendeu por que Jesus demorou a responder. Às vezes, irmãos, presta atenção nisso aqui, olha para cá. Às vezes a gente acha que Deus está demorando. A gente até clama, a gente até grita. Às vezes a gente acha que Deus está demorando, Deus está demorando, Deus está demorando, Deus está demorando. Mas não quer dizer que Ele não ouviu você. Amém? Ele ouviu você. A pessoa que foi encarregada de chegar até o Bartimeu e falar algo para ele, que Jesus estava chamando ele, dá uma palavra maravilhosa para o Bartimeu. Ele diz assim, ânimo, rapaz. Ele está te chamando. Glória. Amém? Porque tem hora que cansa, né, Nazareno? Tem hora que cansa, né, irmão? Tem hora que cansa, Lincoln. Cansa. Aí Deus vem, manda alguém, vem uma palavra do Senhor e diz assim, ânimo, rapaz. Ânimo. Ele está te chamando. Ele tem um negócio para você. Amém? Glória. Jesus manda buscar o Bartimeu, depois de ouvir o seu clamor várias e várias vezes. Jesus está ouvindo seu clamor? Amém? E tem uma coisa maravilhosa nas coisas de Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse que até as lágrimas que escorrem do teu rosto, quando você chora no teu pedido, Deus tem todas juntas colhidas numa taça. Nenhuma caiu no chão, porque Ele pegou todas. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o crente não chora em vão, porque Deus está com ele, Deus é o seu consolador. Não chora em vão. Aí tem um cara aqui desesperado, eu quero
vê-lo, eu quero estar com ele, eu quero estar perto dele. Jesus não quer que aqueles que clamam a ele fiquem no mesmo lugar. Por isso Jesus diz: chame ele para cá, tira ele dali. Jesus poderia muito bem parar e ir até o Bartimeu, não poderia? Mas não. Jesus disse assim, ó: chama ele, traz ele aqui. Quando o cara falou: ânimo, rapaz, o mestre está te chamando. Como é que o Bartimeu ficou? Hein? Ele não estava indo para o curandeiro. Ele não é que a senha do IJF era a senha dele, para ele ir para o médico. Aí chegou minha vez, depois de 352 pessoas. Não era assim. Entendeu? Não era que ele conseguiu um transplante de rins. Não era isso, não era essa felicidade. O Messias estava chamando ele. O rei de toda a terra estava chamando ele, e ele sabia quem ele era, né? Imagina se fosse você, hein? A Eliane contando sobre o parto, era da Vitória, né? Ela: está demorando demais, vamos embora. A menina nascendo, né? A menina nascendo, ela contando essa história: está demorando demais, estou morrendo de dor aqui, ninguém faz nada, vamos embora, que chateada. Mas imagina se o Bartimeu fosse desse jeito: chamei, não veio. Aí o cara veio, está te chamando: não quero mais não. Imagina se Bartimeu fosse assim como a Eliane, hein? Ficar chateado, ligeiro, hein? Quero mais não, vou para casa agora, né? Não. A Bíblia diz que, como é que ele foi? Ele deu um pulo, irmão. Opa! Era tudo que eu queria, era tudo que eu almejava, uma chance de estar com o Messias. Era tudo que era a expectativa da vida dele. E aí ele vai até Jesus. Aí Jesus faz a pergunta chave para o Bartimeu. Qual era a pergunta? Qual é, irmão? A pergunta que todo mundo gostaria que Jesus fizesse para você. Todo mundo gostaria que Jesus fizesse essa pergunta para você, né? É ou não é? Hein, Eliane? Imagina Jesus chegando para você: o que é que você quer que eu faça? Eita. Aí a Eliane diz assim: espera aí que eu vou pegar minha lista. Espera aí que eu vou juntar os meus pedidos do Nazareno, da Vitória, do Vitor e da meninazinha. E da meninazinha que a gente está criando. Né? Ia juntar, fazer tudo. Não. É um combo. Jesus faz a pergunta-chave: o que você quer que eu lhe faça? Primeiro, Jesus ouviu o clamor dele. Segundo, Jesus viu a persistência dele. Terceiro, Jesus viu a vontade que o Bartimeu tinha de segui-lo. Amém? Ele viu isso. Não foi um negócio assim: pulou, foi lá e Jesus curou. Não! O cara clamou. O cara persistiu. O cara tinha muita vontade de encontrar com o Messias da vida dele, o Rei, o Salvador. E aí Jesus faz a pergunta-chave: o que você quer que eu lhe faça? Oração sem persistência é como um carro sem rodas. Não vai a lugar algum. Bartimeu não estava diante de um líder religioso, de um médico, de um sacerdote comum, de um profeta do Antigo Testamento. Ele estava diante do Rei soberano. O que o rei dissesse que iria fazer por ele, iria acontecer. Você entende a gravidade da pergunta de Jesus? O que o rei dissesse que ia acontecer com ele, iria acontecer. Por quê? Porque ele manda e desmanda. Jesus, antes de subir aos céus, disse para os discípulos o que o Bartimeu já sabia:
Jesus disse para os discípulos assim, ó, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Os discípulos foram descobrir isso depois da ressurreição. O Bartimeu já sabia que Jesus tinha autoridade no céu e na terra. E como rei soberano que tinha autoridade no céu e na terra, o que ele dissesse iria acontecer. Qual é a resposta de Bartimeu para a pergunta de Jesus? Hein? O que você quer que eu te faça? Imagina. Aí fosse você ia dizer assim, Senhor Deus, 50 mil reais ia resolver um bocado de problema, uma casa nova, um carro, deu uma casa na praia. Bartimeu tinha um problema pessoal, não era de estrutura só, e esse problema pessoal, se ele resolvesse, iria resolver o resto da vida dele. Você lembra o primeiro versículo que eu li? Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. E aí você encontra um cara que sabe pedir. Aí Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Ele diz o quê? Eu quero ver. O rei quer que eu e você sejamos específicos em nossos pedidos de oração. Às vezes a gente nem sabe o que está pedindo. É que nem aquela mãe do discípulo lá. Jesus, faz com que um sente do lado da tua direita, outro da tua esquerda. Aí Jesus diz para ela, você não sabe nem o que você está pedindo. E muitos de nós fazemos isso, não sabemos nem o que estamos pedindo, nem para que serve. Entendeu? Os melhores resultados são alcançados quando a visão do que queremos é clara, tanto para nós quanto para os outros. Imagina se o Bartimeu inventasse um desdobrar, Senhor Deus, sabe o que é? Eu não sei. Faz esses adolescentes de hoje, né? E aí, o que você quer? Eu não sei, algo tipo assim, sabe? Sabe, tu viu aquele filme que era assim? Aí, não dá para entender essa geração de hoje. Essa geração de hoje não sabe o que quer. Aí você encontra o Bartimeu, o cara é específico, eu quero é ver. Qual é o seu problema principal? É esse que você precisa orar e dizer, eu quero isso. Isso aqui vai mudar a minha vida interior. Isso aqui vai mudar a minha história. Isso aqui vai mudar o que eu sou e o que eu vou fazer. Isso aqui, Senhor. É um dos segredos da vida de oração. Seja específico em sua oração. Não enrola, para de encher sua oração com tantas palavras e você não ser específico em seus pedidos. O que Jesus responde para ele? O que Jesus responde para ele? Que fé é essa? Uma fé que é embasada no conhecimento. E ela ajudou o Bartimeu nessa hora, para que ele fosse curado. Tua fé te curou, cara, vai. Pode ir. Eu te falei que Jesus dava umas ordens e o pessoal desobedecia, né? Não era assim? Mais uma. Jesus disse para ele, ir ou para vir? Como é que tem escrito na Bíblia aí? Vai ou vem? Hein? Vai! E o que ele fez? Ele foi ou voltou? A Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Não é isso que diz o último versículo? Ele não foi. Ele não foi. O Bartimeu, ele não volta para casa. Olha isso aí, Eliane. Ele não volta para casa. Ele não volta para a família que o deixou ali. O Bartimeu não volta para o local de mendigância para ver se lucra mais uns trocados naquele dia tão formidável. Já tinha alcançado a visão. E agora? Poderia ganhar mais um dinheiro ali, disfarçando que era cego. Ele segue Jesus pelo caminho. Voltar para a família que o deixou, voltar a mendigar na saída da cidade, não era uma boa ideia, era uma péssima ideia.
Seguir Jesus era o projeto mais transformador que Bartimeu encontrou em toda a sua vida. E a história do Bartimeu acaba dessa forma. Jesus diz: vai, e ele: não, eu vou te seguir. Isso aqui eu não vou te obedecer, eu vou te seguir. E ele seguiu Jesus. A minha pergunta para você hoje é: os resultados da sua vida de oração se assemelham aos resultados de Bartimeu? Quando você ora, você alcança resultados dessa forma como Bartimeu? Onde você parou na sua caminhada de oração, na sua busca por conhecer mais do Senhor? Será que está equilibrado a sua vida de oração com o conhecimento das Escrituras? Existe um coração persistente na oração dentro de você? Que clama, que chora, que vai: Senhor Deus, eu quero, não importa os empecilhos, eu quero um milagre, eu quero uma mudança, eu quero ser curado. Olha a minha fé. Como está a sua vida de oração? Você ora dessa forma, com persistência, com conhecimento, investigando para saber quem é Jesus? Porque se tem uma coisa que Jesus faz, é responder às orações daqueles que o conhecem. Amém? Ele faz, e faz bem feito. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Jesus gosta de responder às orações daqueles que o conhecem. Amém? Oh, glória a Deus. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Fale com Deus agora. Tire esse tempo para oração. O Senhor é o Deus soberano de toda a terra, está aqui essa noite. O Senhor disse que quando estiverem 2 ou 3, o Senhor Rei soberano estaria no meio deles. E hoje, Senhor Deus, este homem chamado Bartimeu serviu para nos dar uma lição. Um homem cego que superou suas deficiências em busca de uma solução. E eu vejo, Senhor Deus, aqui pessoas, Senhor Deus, que estão sendo barradas por causa das suas deficiências. E nem se comparam à deficiência do Bartimeu. São pequenas em relação à deficiência do Bartimeu. E o Bartimeu deu a volta por cima porque o Senhor viu que havia persistência, que havia conhecimento do Senhor ali. Por isso, meu Deus, hoje vem levantar homens e mulheres que têm uma fé como Bartimeu, que querem conhecer mais do Senhor, que querem conhecer o Messias, que querem andar com o Messias, que querem seguir o Messias, que querem, meu Deus, ouvir as palavras da boca do Messias. Vem, Senhor. Vem, Senhor Deus. Abre os olhos do entendimento hoje, Senhor, de cada homem, cada mulher esta noite, para que venha te conhecer, te encontrar, que esta caminhada de oração que nós queremos viver a cada dia, possamos encontrar coisas miraculosas do Senhor acontecendo nos nossos dias. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor, sim, Senhor. Realiza teus milagres nas famílias aqui representadas. Realiza, Senhor Deus. Somos objeto dos teus milagres. Somos o receptáculo da tua graça salvadora e confortante. Vem, Senhor Deus. Age sobre nossas vidas nesta noite. Obrigado pela tua palavra. Ela é animadora, Senhor Deus, nos anima a orarmos com conhecimento, nos anima a buscarmos a Ti, mesmo que as dificuldades sejam muitas, nos anima, Senhor Deus, a não pararmos por causa das nossas debilidades e deficiências. Obrigado, Senhor Deus,
Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu cuidava de uma igreja que tinha uma mulher que ela só ia na igreja quando o marido deixava. E toda vez que ela vinha com essa, mandava recado que não vinha, eu lembrava daquela música. Não vou não, não quero não, meu marido não deixa não. Tinha um lar problemático, mas não conseguiu se superar por causa da problemática. A história do Bartimeu mostra uma coisa muito interessante para a gente. Se nós pararmos por causa das pessoas que nos desanimam, nós não vamos para lugar nenhum. Quantos estão entendendo? Porque gente para desanimar tem um bocado. É ou não é? Que é isso, rapaz? Está indo para a igreja, para quê? Né? Só você sabe essa noite o que Deus falou com você, amém? Só você sabe. Só você sabe a experiência de milagre que Deus fará na sua vida se você praticar o que você ouviu. Só você sabe. Também você sabe que se não praticar, nada irá acontecer. É algo prático. A vida de oração ela é prática, não pode ser teórica. Jesus repreendeu os homens que viviam de teoria e não conheciam a Ele. É preciso conhecer a Ele. É algo prático. Que Deus te abençoe e guie a tua vida nessa caminhada de oração.